Heloísa, muito bem-vinda a mais uma live. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer, uma honra conversar com você de novo, viu? Ainda mais sobre um tema tão importante. Prazer. Né? E eu queria bater esse papo com você no sentido assim, por que, Heloísa, que é tão difícil para a gente esse momento de isolamento social? Por que isso tem a ver com essa sociedade do sextou? Isso tem a ver com a gente trabalhar a semana inteira no que não gosta? Nós, algumas pessoas, né, já de olho no fim de semana, e agora esse fim de semana ficou mais complicado. Como que é isso? Olha, Diego, eu penso que são vários os fatores, né? Quer dizer, nós temos fatores sociais, econômicos, políticos, psicológicos, culturais, né? E isso ainda tem uma série de nuances dependendo da faixa etária das pessoas, não é? Do local de residência. Então, assim, há vários aspectos, né? Me parece importante a gente começar situando, né, que nós somos seres sociais por definição, nós somos seres gregários, né, desde sempre. Então, é importante que o ser humano estar conectado com outras pessoas, né? É uma necessidade humana estabelecer conexões. E sim, há um aspecto cultural de que nós brasileiros somos muito afetivos, né? Gosta de abraçar, de beijar, de encostar, né? Então, do abraço. Então, assim, isso é bem da nossa cultura, né? Tem esse aspecto que você se refere, que é uma cultura hedonista, né? A gente cultiva fortemente tudo que envolve o hedonismo, o gosto, né? Que passa pelo trabalho desagradável durante a semana, assim como a depressão do domingo à noite também diz, né, da nossa relação problemática com o trabalho, né? Então, assim, isso são questões importantes, né, de serem observadas, né? Por outro lado, nós sabemos que há um ano atrás, quando começou, né, a onda chegou mesmo no Brasil, até onde percebo, inicialmente as pessoas tiveram medo, houve um impacto maior, né? Aqui em Divinópolis, por exemplo, no final de março do ano passado, houve assim, uma adesão maior em termos assim, do confinamento, né? E uma coisa que a gente observou é que quanto mais gente morre, né, maior a dificuldade de se manter em casa, né? Quer dizer, nós temos aí uma questão que é do impacto inicial da notícia, né, das mortes, mas também depois isso caiu num nível de acomodação, né, que falar que estavam morrendo 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, quer dizer, a gente não consegue imaginar o que é isso. É número, é estatística, não é? A gente não consegue imaginar o que é 300 mil pessoas, já que acessar plenamente. Então, nesse sentido, a dificuldade de estar em casa envolve uma série de aspectos, e me parece que, inclusive, esse termo isolamento social, ele é bastante problemático, porque eu estive muito trancada em casa, mas não propriamente em isolamento social. Eu nunca conversei tanto com as pessoas, eu nunca vi tanta live, né, tanta coisa bacana, rede social, quer dizer, não é um isolamento social, né? Nós estamos aqui conversando, né? Há pessoas que estão aqui acompanhando. Então, é isolamento físico, é distanciamento físico, né? Porque não é social. E, nesse sentido, acho que teve duas questões que, desde o início, me pareceram problemáticas. O termo isolamento social, né, porque eu acho que ele dá uma carga semântica muito mais pesada, né, que, de fato, não me parece pertinente. A ideia é distanciamento físico, né? E uma outra coisa que me parecia muito complicada,
a forma como a mídia foi divulgando os primeiros óbitos, primeiros não, os óbitos, e a gente via com muita frequência, aqui no MGTV, por exemplo, de Divinópolis, né? Morreu um senhor de 70 anos que tinha comorbidade. E aí, no momento que anunciava, estou doente, então eu estou de boa, né? Se eu pegar, é uma gripezinha, né? Então, assim, o fato, a ênfase na ideia de que quem vai evoluir para o óbito é quem tem comorbidade, em boa medida, eu penso que criou uma situação de relaxamento muito grande em pessoas, em adultos jovens e jovens, e, ao mesmo tempo, hoje fica muito claro que as comorbidades, elas não são determinantes, né? Quer dizer, você tem pessoas que não têm nenhum tipo de doença, nenhuma comorbidade, que evoluiu para o óbito, né? Comorbidades que nunca se fala é obesidade, né? De como que as pessoas com obesidade estão em situação mais problemática diante de ter contato com o corona e de desenvolver a doença, né? Então, nesse sentido, Diego, são vários os aspectos. Quer dizer, você tem o aspecto, sim, de que somos gregários, a gente gosta de estar junto, o sextou é a oportunidade de encontrar outras pessoas que eu não encontro normalmente, não é? Que não faz parte do meu círculo cotidiano. Então, assim, tem essa questão da dificuldade de estar retido em casa, o próprio fato de que a gente valoriza tanto a liberdade, o livre-arbítrio, não é? Como assim que agora não querem deixar eu definir o que eu faço na minha vida, não é? Mas você tem os outros aspectos muito importantes, tais como os aspectos políticos. As pesquisas evidenciam que pessoas que têm uma afinidade com o presidente da República, que votaram nele, que têm uma opção ideológica aí de direita, elas tendem a concordar com o que o presidente falava, né, esse tempo todo, né, desestimulando o confinamento, desestimulando medidas protetivas, uso de máscara, não é? E, nesse sentido, essas pessoas não só se identificaram, né, ao que o presidente falava, né, como, em certo sentido, se sentiram blindadas, né, especialmente com a ideia de tomar cloroquina, né, e vermectina, e zinco, e azitromicina, né, o kit. Né? E agora nós estamos vendo as notícias de pessoas com problemas hepáticos, renais, porque achou que podia tomar uso contínuo. Né? Vou fazer uso contínuo dessa medicação e vou para a rua. Né? E o estrago está feito. Né? Então, essa base de apoio ao presidente tem assim, uma forte identificação, é uma base, é um conjunto populacional que teve e continua tendo muita dificuldade em aderir às propostas de distanciamento físico, de confinamento, a própria questão financeira, que é verídica, não é? Quer dizer, você tem aí uma ampla parcela da população que trabalha hoje para comer amanhã, né? E que se sente completamente vulnerável numa situação dessa. Né? Você tem aí no Brasil um número de pessoas que trabalham na informalidade, que é bastante elevado, que não estão protegidos, né, pela Previdência Social e por outros tipos de direitos trabalhistas. E aí foi lamentável quando tivemos o auxílio emergencial de R$ 600, que era o momento perfeito para fortalecer as restrições e tentar realmente barrar isso, não foi feito, não é? E aí realmente foi muito lamentável perder aquela oportunidade, e nesse sentido nós temos aí um agravamento da problemática financeira, né? Estamos todos empobrecendo, né, ao longo desse um ano, mesmo quem tem gordura para queimar está em situação de empobrecimento, não é? Então, nesse sentido, nós temos aí os aspectos sociais, os aspectos políticos, os aspectos financeiros, a questão cultural do estilo de vida,
né? Muitas pessoas dizem disso, né? Saudade de estar com a família, saudade de encontrar com os amigos, não é? E ainda uma outra coisa importante, Diego, que esse apelo do fique em casa, de que casa que nós estamos falando, não é? Porque nós temos casas assim, você está falando de ficar em casa como? É você sozinho e de boa? Ou você está falando de um ambiente tenso em que a violência doméstica é cotidiana, né? E nesse sentido, estar em casa é estar exposto a conflitos e desavenças múltiplas, né? Então, assim, a questão do espaço doméstico, né? Mesmo quando muito confortável, sem maiores dramas nem conflitos, né? Pessoas que realmente não se sentem bem em estar em casa, né? Inclusive por esse aspecto tão sociável, né, da cultura brasileira. Não é? Por outro lado, você tem aí pessoas nas periferias, em habitações muito precárias, habitações com um número grande de pessoas, com criança, com jovem, que não tem opção de lazer e que literalmente são empurradas para as ruas, não é? Mesmo em comunidades periféricas, você tem pessoas com uma relação muito próxima com os vizinhos. E estar em casa, sem contato com sem manter relações com a vizinhança, é considerado muito penoso se esse vizinho ele é família, né? Então, nesse sentido, estar em casa é um sacrifício para muitos, né? Seja porque não há condições razoáveis em domicílio, ou seja porque o domicílio o expõe a uma situação muito desfavorável de violência, de relações muito hostis. Quando você tem muitas pessoas num espaço pequeno, a chance de muitos conflitos é imensa, né? Dia desses eu vi uma entrevista com o Preto Zezé. Ele é o presidente da Central Única das Favelas, a CUFA. Ele se referia a uma pesquisa em que 40% das pessoas nas favelas não têm sabonete, que 41% não têm acesso permanente à água e que outras 55% não têm sequer sistema de esgoto, né? Então, é uma situação muito inglória, querer também que essas pessoas fiquem em casa, né, dentro de uma situação tão desvantajosa, né? E ainda outro aspecto, né, que para que nós possamos estar em casa, cumprindo o nosso confinamento, né, você tem aí um batalhão de pessoas que estão na rua trabalhando, né, seja nos supermercados, nas padarias, nas farmácias, não é? Que estão aí, de fato, oferecendo guarita para que outras pessoas possam verdadeiramente estar em confinamento, né? Então, as dificuldades de se manter nesse distanciamento físico, em confinamento, né, são múltiplas, dependendo das situações as mais diversas num país tão heterogêneo e que, do ponto de vista da governança, né, conduziu tão mal esse primeiro ano de pandemia, né? Eu acho que nós podemos falar assim, né? Sobre esse ponto inicial que você colocou, a questão política por trás, né? Eu me lembro bem lá no ano passado, no início da pandemia, igual a minha realidade, a realidade de uma cidade que não tem em habitantes o que morre hoje no Brasil por dia de pessoas. Minha cidade, pelo IBGE, tem 2.900 habitantes, a gente sabe que é um pouquinho mais, então cerca de 3.100 habitantes. E aqui, eu lembro lá um ano atrás, quando aí começou com a viatura da polícia passando, com a mensagem avisando que estava em pandemia, papapá. E de início, eu percebi que o pessoal teve medo, igual você comentou, que também percebeu em Divinópolis, o pessoal sumiu das ruas ficaram desertas, né? Houve esse impacto. As pessoas, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria estavam usando máscaras. E eu lembro quando veio aquele pronunciamento da gripezinha, pronunciamento em rede nacional, de TV e rádio, que falou que era só uma gripezinha. Eu, que não tenho afinidades com o presidente, parei e pensei, gente, mas peraí, não é possível. Será que não é isso tudo mesmo? Porque não é possível que o homem é louco o suficiente para falar uma coisa dessa em rede nacional. É o presidente, né? Uhum. E eu lembro que dali em diante,
as pessoas começaram a aparecer de novo nas ruas e sem máscara, né? Eu identifico, eu pontuo como daquele pronunciamento em diante o início do fracasso daquele distanciamento que foi proposto, que poderia ter evitado esse novo fechamento, essas novas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Para mim ficou muito claro isso na época, né? Antes daquele pronunciamento e pós aquele pronunciamento. Uma outra questão, isso que também acho interessante sobre o que você colocou, é sobre essa questão de que casa é essa. Vou dar um exemplo do apartamento de um amigo em Belo Horizonte, né? Agora, antes de voltar para a Onda Vermelha e para a Onda Roxa, eu fui visitar um amigo em Belo Horizonte, um casal, que da última vez que eu havia ido, eles moravam no Carlos Prates. Apartamento bacana, legal, tudo, mas muito fechado. E eu pensava, nossa, eu não daria conta de ficar fechado ali dentro. E agora que eu fui visitar, pouco antes de iniciar agora a Onda Roxa, a Onda Vermelha, onde eu precisei ir a BH e fiquei na casa dele, ele já está morando no Castelo, bairro Castelo, próximo a Pampulha, apartamento afastado da rua, o prédio, né, com uma vista ampla, ventila, condomínio tem piscina privativa do prédio lá. E aí eu comentei com ele, falei assim, olha, ficar isolado aqui é fácil, eu ficaria. Se fosse no outro apartamento, eu surtaria, né? E isso eu tô falando, assim, de um apartamento com 2 pessoas. Não tô nem falando de como você bem colocou, casas onde moram 12 pessoas, 10 pessoas, 7 pessoas, onde caberiam 2, 3, né? Né? E que algumas ainda têm que sair para trabalhar e voltar e podem pegar o vírus e trazer. E é muito diferente. Eu percebo muito claramente essa diferença entre estar na pandemia em Camacho, uma cidade de 3 mil habitantes, estar na pandemia em Divinópolis, no centro e no bairro, que é diferente, e estar na pandemia em Belo Horizonte, em BH. Né? Igual aqui, por exemplo, é quase impossível estar em isolamento, em distanciamento social, porque a cultura não permite. Né? É muito difícil, é muito complicado. Por mais que você tente, a pessoa vai passar na sua casa, vai aparecer o nível de relacionamento físico é diferente. Não é igual, por exemplo, eu moro num apartamento, num prédio aqui em Camacho. Eu sei que você mora também num prédio aí em Divinópolis. Não sei se você ainda me ouve, Heloísa. A sua imagem deu uma congelada aqui. Sim, estou ouvindo. Eu tenho certeza que você não conhece todos que moram no seu prédio. Eu tenho certeza que você pode encontrar com algum deles na rua, no centro, e não saber, talvez, que ele mora no seu prédio. Não sei a característica do seu específico, mas cidade maior tem disso, né? Aqui não tem como. Todo mundo vivendo o mesmo ar, o mesmo meio, né? Por outro lado, a demografia nossa também dificulta um pouco a disseminação do vírus, né? Porque você não tem grandes ambientes fechados, você não tem lotações, você não tem outras coisas. E você tem um escape para o verde muito mais fácil do que quem está aí em Divinópolis, né, por exemplo. Sim. É sabido, né, que as condições de habitação, né, as condições ecológicas, elas impactam diretamente do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista da saúde mental. Né? Claro que fazer isolamento numa casa muito confortável, com área verde, com piscina, né, um hotel 5 estrelas, né, a pessoa pode, de fato, até ficar angustiado de estar ali trancado, mas tem literalmente uma condição de infraestrutura muito mais interessante que uma pessoa que não tem nem janela, ou que chega na janela e vê o prédio ao lado. Isso numa situação comum, antes da pandemia, já era problemático. Né? Agora, você ficar confinado num ambiente que, do ponto de vista
ecológico ele já não é favorável à produção da saúde, é algo bastante diferente, né? Por isso que não, é difícil a gente generalizar, né? Quando a gente fala, né, que as dificuldades de adesão ao atrás, era comum ouvirmos que teriam dificuldades de estarem em casa, do problema. Escutei várias vezes falando isso. E de todos os velhos que eu conheço, ao contrário, eu vi todo mundo entendendo muito bem, usando máscara, mantendo todo cuidado, trancado em casa, né? Mesmo quando, para um velho que na nossa sociedade já sofre normalmente de solidão, né? Já é apartado, uma sociedade, né, que idolatra a juventude, nós temos velhos que, de fato, se ressentem muito da solidão. E para um velho, ir na padaria, ir no mercadinho, fazer compra, constitui possibilidade de ter contato com outras pessoas, de circular, né? Conhecem as pessoas pelo nome nos locais por onde frequentam. Mas eu vi os velhos, né? Parcela significativa, com uma leitura muito mais madura, com muito mais clareza da situação, do que jovens, porque é muito diferente, né? Imagina você, se você tivesse hoje 16 anos, né? Querendo ir para a rua, querendo namorar, e esses jovens estão perdendo uma coisa que não tem volta, não é? É uma perda do ponto de vista do momento, né, existencial, né? E isso é algo assim que é muito mais difícil para um adolescente compreender, ter maturidade e aceitação desse tipo de restrição, acho que é de uma pessoa mais velha que eu percebo que compreensão da gravidade, importância de estabelecer humanos, ela é tão fundamental que nós sabemos por pesquisa que a falta do contato social ela faz mal à saúde, né? Há pesquisas que vão dizer que idosos em situação de absoluta solidão estão muito mais expostos a doenças cardíacas, a demência, a câncer, né? Dificuldades de autocuidado, né? Mas eu vejo assim, nesse momento tão dramático, o número de pessoas jovens com mais dificuldade de adesão, né, e de cumprir as medidas recomendadas, do que propriamente dos velhos. E acho que ainda há uma outra questão, Diego, porque há um ano atrás, quando começou, havia-se uma ideia de que isso não seria por tanto tempo. A gente, quando eu falei agora há pouco, nesse ano 1 da pandemia, que infelizmente nós já estamos no ano 2, e não sabemos até quando que isso vai, não é? Então isso vai gerando também um nível de exaustão, né, de cansaço mesmo das pessoas, né? Porque uma coisa é você ficar trancado em casa 6 meses, outra coisa é você chegar no final de um ano, continuando em casa e sem perspectivas de quando, de fato, vai poder retomar a sua vida anterior, ou poder ir para a rua. E isso tem. Quem é que vai lucrar com tudo isso? Que é mentira, que não tem essa história. Globo lixo, que está inventando esse tanto de morto. E, quer dizer, a negação ela é uma estratégia de defesa, né, para lidar com uma situação que é insuportável, né, porque a pessoa não dá conta mesmo. Né, e porque não dá conta de lidar com uma realidade tão dura, né, a pessoa nega, né, que é uma forma de lidar, né, do jeito que a pessoa dá conta. Né,
você tem ainda outros impactos do ponto de vista do que é o estresse, do que a ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, num país que já era ansioso, né? Imagina pessoas ansiosas, trancadas em casa, em um ambiente que não quer dizer necessariamente que seja afetuoso, né, com relações muito respeitosas, que a pessoa tenha um mínimo de privacidade, de individualidade, né? Quer dizer, uma pessoa ansiosa trancada em casa já é algo bastante problemático. Agora, quando essa casa ela já não oferece muito conforto, há uma tendência, sim, de um aumento dessa ansiedade, do estresse, né, que vai criando uma situação de estresse crônico, né? Quando você tem uma situação de ansiedade, incerteza do que é que vai acontecer, insegurança, insegurança econômica, né? Porque, afinal de contas, você tem aí pessoas agora com perspectiva de um auxílio emergencial num valor que não compra uma cesta básica. Né? Então, assim, você tem aí algo que é da ordem da insegurança alimentar, propriamente dita. Né? Então, assim, é compreensível, a essa altura do campeonato, a enorme dificuldade das pessoas de estarem em casa. Porque realmente é muito inglório, né? Quer dizer, trata-se para a pessoa estar em casa, emocionalmente equilibrada, né? Minimamente uma condição de vida, uma qualidade de vida mínima, emocional mínimo, ou seja, que não esteja aí com crise de ansiedade, depressão, alteração de sono, porque tem gente que a essa altura só dorme, sonha com a pandemia, e aí os sonhos também já estão aí né, evidenciando essa dificuldade de estar passando por isso, né? E, então, nós temos pessoas muito tensas, muito preocupadas, e cada um lida do jeito que dá conta. E aqueles que têm medo, mas o medo é tanto que assumem aí atitudes contrafóbicas mesmo, né? Tem tanto medo que se expõe ao risco, né? E quando você tem um presidente que fala vamos encarar o vírus como homem, né? E não tem vacina, mas tem arma, né? Você pode matar o vírus na bala. Então, assim, é uma situação bastante problemática, né? Quer dizer, quando o presidente fala, né, que é mimimi, que é frescura, né? Vamos tomar jeito, né? E desafia as pessoas, né, no sentido de demonstrar coragem, né? Isso me parece algo bastante difícil, no sentido de legitimar o discurso da ciência, né? E, por incrível que pareça, essa altura do campeonato é isso que acontece, né? É ciência que nós vamos defender, né? Depois de um ano o presidente dizendo o contrário. E aí você tem a pessoa, muitas vezes, que está fazendo esse distanciamento e que, pela angústia que ela vive no distanciamento e vê os jovens ali na esquina, mas não consegue entender também a angústia do jovem de estar perdendo aquele único momento da vida dele, como você disse há pouco, por exemplo, 16 anos só você tem uma vez, né? A pessoa olha aquilo, ouve o presidente, ouve, por exemplo, um Átila Lamarino no YouTube e fica num trevo ali sentindo um trouxa. Ele pensa, eu estou tentando fazer algo que eu acho que é certo, mas parece que todos estão dizendo que não é, e eu estou me privando, mas talvez não resolva, porque o meu vizinho não está e pode trazer para mim. Isso gera uma frustração, uma complicação ali na cabeça terrível, né? E ainda há um outro aspecto, porque quando se fala, né, você usa máscara também para não contaminar outras pessoas, né? Você precisa ter a responsabilidade de não veicular o vírus. Só que a gente vive numa sociedade terrivelmente individualista, né? E numa sociedade individualista, do cada um por si, Deus por todos, né? Estimular esse tipo de cuidado com o outro, de solidariedade com o outro, né? É bastante difícil. Quando você viu hoje nos jornais empresários de Minas Gerais que compraram a vacina da Pfizer e tomaram, né? E não doaram as doses que deveriam para o SUS, né? É a própria lógica do
né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quer dizer, eu não estou preocupado com o outro, né? Eu quero me safar, né? E é uma sociedade extremamente individualista. Então, assim, quando temos pesquisas que dizem se a família do sujeito e os seus amigos estão cumprindo confinamento, a chance do sujeito cumprir é maior do que se a família dele, os amigos, está todo mundo na rua, de boa. Né? Tem um aspecto que é realmente até de um constrangimento que essas pessoas podem sentir. Né? Mas agora tem uma outra questão, né, Diego? Porque a vivência da pandemia e do confinamento, ela também não é homogênea. Então, você tem pessoas que negaram inicialmente, mas num segundo momento já ficou com raiva, a culpa é dos chineses, né? E começa a amaldiçoar os chineses. Num terceiro momento, já tiveram aqueles que entristeceram mesmo, né? Rolou um bode gigante, e há aqueles que, a essa altura, já conseguiram aceitar. Né? Teve gente que inicialmente ficou de boa, porque estava cansado, na correria, no estresse, entrou numas férias. Depois veio o tédio, né? Depois veio aquela situação indefinida. Né? Ainda há uma outra questão, que há um discurso social muito forte, que é o da produtividade. Se você está parado em casa, então você tem que produzir. Né? Por que você não escreve 10 artigos se você está trancado em casa? Quer dizer, eu mesma, quantas vezes eu pensei, né? Oi, levanta da rede e vai fazer um artigo. Né? E, quer dizer, é uma demanda, né, no sentido da produtividade, não pode perder tempo, tem que produzir. Se não está produzindo na rua, produz em casa, né? Vai limpar armário, vai fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a gente pode não fazer nada. E a gente pode ficar triste, porque, de fato, não há motivo nenhum para estar feliz. Eu tive uma experiência um pouco diferente, que a minha foi o seguinte: eu vi colegas que leram os livros que queriam ler e não tinham tempo, que fizeram um curso disso, daquilo, que aprenderam a cozinhar tal coisa, começaram a fazer meditação, fazer não sei o quê. E a minha vida, de certa forma, ela não me deu esse espaço, porque como eu trabalho no setor de saúde, setor essencial, para mim não mudou. Né? Eu estou aqui no meu espaço onde eu passo as receitas, eu continuo passando o dia inteiro enfiado aqui passando receitas. O que mudou é que aqueles poucos escapes que eu tinha durante a semana, de ir até a casa de alguém, de ir até algum lugar confraternizar, conversar, assistir um curso, uma aula, me foi privado. Né? Apesar que as lives estão salvando isso aí, com certeza, mas esse pouco escape de ter um contato físico fora desse ambiente que eu estou aqui agora, né? A gente fechou a drogaria agora há pouco, sumiu. E eu fiquei assim, eu não tô. Quem me dera poder estar aproveitando a pandemia para poder fazer algo diferente, algo novo, algo, né, me aperfeiçoando. Né? E eu vejo também o prejuízo das crianças. Né? A minha filha, nem tanto, porque ela estava na creche, mas a pandemia pegou ela no passado aos 3 anos e agora aos 4 anos. E aqui em casa a gente tem Netflix, então ela assiste desenhos que tem hora que deixa as pessoas encabuladas. O vocabulário, o conhecimento de ciência dela, que esses desenhos permitem ela ter, além das aulas que agora estão sendo via WhatsApp. Mas e as casas que não têm internet? Com 2 crianças, 3 crianças, mais, igual você falou, a preocupação com a sobrevivência, com a alimentação e os conflitos. Nossa senhora, eu não gosto nem de pensar muito a respeito, porque eu fico com dó de quem está passando por essas situações dessa forma. E, Heloísa, em relação a legado, não a legado, mas primeiro a consequências na nossa saúde mental, o que você acha que... o que essa pandemia vai deixar de marcas e de lições para a nossa saúde mental e para as pessoas?
Do ponto de vista da saúde mental, né, você tem aí também uma diversidade enorme, né? Você tem pessoas que já tinham algum tipo de transtorno, já tinha aí algum tipo de sofrimento mental, já faziam uso de medicação, acompanhamento médico, psicoterapêutico, né, e que podem ter encontrado um agravamento numa situação como essa. Mas você também vai ter pessoas que até então estavam muito bem, obrigada, né, e que, dependendo das condições de temperatura e pressão, literalmente, né, podem sim desenvolver uma série de transtornos, transtorno de ansiedade, de estresse crônico, de ansiedade, depressão, entendeu? Nós sabemos, por exemplo, que a violência doméstica aumentou, então mulheres, especialmente mulheres, crianças, idosos, expostos a há uma possibilidade muito grande de um aumento do ponto de vista do sofrimento mental, né? Eu penso assim que nós nunca imaginávamos que iríamos viver uma pandemia, embora todas as vezes que a gente estuda a história da saúde, a gente sabe que ela pode acontecer a qualquer momento. O fato, inclusive, de estarmos numa pandemia não quer dizer que não venha outra, diga-se de passagem, né? Imagina se um outro patógeno entra em cena, né? E, então, assim, a gente sabe que as pandemias, elas acontecem, a qualquer momento pode surgir epidemias, pandemias, endemias, não é? E está no campo da possibilidade. Claro que a gente não pensava que iria viver isso, né? E claro que há pessoas que têm mais resiliência, mais recursos internos para lidar com uma situação tão desfavorável. Você veja só, tímido, adolescente tímido, ótimo, está na pandemia, para não ter que se expor. Eu já vi adolescente falando que está achando ótimo assistir aula em casa, no computador, porque era muito tímido, a escola de criava ansiedade. Então, criou até uma tranquilidade para algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que ficaram interessante se a gente puder, a partir daí, repensar o nosso sistema de valores, né? Afinal de contas, o que é importante para a gente, né? Ficar, por exemplo, consumindo desesperadamente, né, mercadorias, ou a gente vai começar a valorizar mais as relações humanas. Porque, por exemplo, há um legado da pandemia que eu penso que será duradouro, que são esse legado oportunizado pelo próprio desenvolvimento tecnológico. Se na gripe espanhola não havia possibilidade de contatos telefônicos e fazer live, né? Quer dizer, isso é algo que eu acho que fica. Essa coisa de viajar 200 quilômetros para dar uma entrevista ou para ir a um seminário, eu penso que isso, a partir de agora, redefine, né? A própria questão da educação, eu penso que, à medida que há um avanço tecnológico, as internet de melhor qualidade, é bem provável que essas plataformas sejam mais exploradas, não é? Então, nesse sentido, eu penso que isso é um legado que fica. A gente já sabe que, por exemplo, aqueles profissionais que era facultado o home office,
mensagem, é WhatsApp, é e-mail, é Messenger. Eu estou dando aula, eu não sei nem se o aluno está ali, a câmera está fechada. Os professores estão muito cansados, né? E isso é fato, né? A gente sabe que as mulheres que trabalham em casa, elas também estão muito mais sobrecarregadas, porque está trabalhando, mas o menino continua ali, quer dizer, as demandas domésticas. E é provável que muitas empresas não vão mais querer escritório, porque já entenderam que pode explorar muito mais o funcionário, pode maximizar a pressão, e a gente sabe que, infelizmente, quanto mais pressionado o funcionário, mais ele produz, né? Quanto mais ele sofre, mais ele produz, né? E isso é outro legado. Nós vamos ver escritórios fechando, né? E que não vai ter mais essa sede, né? E isso é outro legado que eu acredito que fica, né? E, ao mesmo tempo, eu penso assim que não só isso que nós estamos vivendo agora, mas e que tem impactos muito distintos do ponto de vista de classe social. Nós estamos falando de pessoas periféricas que estão em situação de insegurança alimentar. Nós estamos falando de nós, que podemos ficar trancados em casa, né? Praticamente num hotel 5 estrelas, né? Com direito à internet, cachorrinho, rede, não é? Cerveja, de boa, né? Livro, não falta. É muito diferente as condições, né? De pessoas, né? Quando você viu há tempos atrás a Madonna foi muito criticada porque ela deu uma declaração assim: estamos todos no mesmo barco. E alguém falou: não dá para comparar o barco da Madonna com a minha canoa. É outra realidade, é outra infraestrutura, não é? Então, assim... Tem gente que está em cima de uma tábua. Exatamente. Né? Quer dizer, não dá para falar que estamos todos no mesmo barco. Cada um de nós, num planeta de 7 bilhões de pessoas, estamos passando pela pandemia a partir das nossas condições de temperatura e pressão, com os aspectos do ponto de vista social, cultural, o estofo do ponto de vista da governabilidade, não é? Das economias financeiras que a pessoa tem para ter o conforto de cumprir o confinamento, com a sua que permite que ela passe mais tranquila ou numa situação de intenso sofrimento mental, de fobia, de intenso sofrimento, não é? Porque a nossa história individual, né, ela já condiciona as nossas possibilidades na situação de confinamento, né, que cada um faz uma situação dessa. Tira férias, entra em sofrimento, vai escrever artigo, vai fazer o quê? Vai fazer curso, pegando tutorial de YouTube, tem gente aprendendo outro idioma, não é? Tem gente escrevendo tese de doutorado, cada um está fazendo o que é possível dentro da sua que é o próprio estado. Essa tragédia também é estar no meio de uma pandemia com Bolsonaro na presidência, né? Não precisava ser tão dramático, não é? Não precisava estar morrendo tanta gente. Eu perdi uma parte porque deu uma travadinha aqui, mas pelo pouco que eu vi no final, concordo com tudo. Heloísa, deixa eu só dar uma passadinha rápida nos comentários aqui, né? Tem bastante gente participando. A Aline Tavares, ótimas colocações, Heloísa. A pandemia escancarou a desigualdade social. Né? Carol Medeiros, opa, passou. Heloísa, é sempre preciso te ouvir falar. Quem mais? Doutora Renata, nossa dentista aqui, também comentou, estou procurando o comentário dela. Shirley, olá, estou te cumprimentando, falando que é bom te ouvir também. Professor Otávio de Divinópolis, que saudade da professora Heloísa, grande mestre, grande antropóloga. Heloísa, você não tem dimensão
de quanto suas aulas marcaram minha formação. Vontade de te abraçar. Vamos ver mais algum aqui. Está passando rápido os comentários, é difícil de acompanhar. Parabéns, Heloísa Diego, bacana essa prosa. Manuel Cordeiro, hoje de Divinópolis também. Doutora Renata, percebo que após a pandemia, a dependência das redes sociais estão ainda maiores. Será possível retornar a um convívio social? E a Heloísa caiu. Vamos chamar ela de novo aqui. Já eu continuo lendo alguns comentários enquanto a Heloísa volta. Vamos lá. Pronto, enviado o convite. Vamos ver. Toninho, Gleice. É isso, pessoal. Vocês podem continuar comentando aí, inclusive perguntando. Deixa eu mudar aqui a imagem para quem está acompanhando do YouTube e do Facebook. Porque a imagem agora ficou cortada. Espera aí. Então eu aguardo a Heloísa voltar aqui. A gente sabe que a Vivo, especialmente em Divinópolis, não é muito boa. Mas enquanto isso, eu quero que vocês deixem perguntas, né? Aqui, a Natália Esther, Heloísa, sempre sensata. Salve. Carol, brasileiro sofre sempre em dobro, né? Aqui temos a pandemia e o pandemônio. A Nayara, minha esposa, né? Vontade de guardar num potinho os dois. Eu vou perguntar agora a Heloísa, assim que ela voltar, a respeito de como que fica as marcas no indivíduo e na nossa sociedade, nas pessoas que perderam familiares para o Covid-19, né? A gente sabe que é uma situação muito difícil. A pessoa, você nem se despede direito do familiar no hospital. Se ele vai para a UTI, você não chega a ter contato, A ver ele mais, né? A Heloísa está voltando aqui. Só um minutinho que eu preciso voltar a tela para quem está nos... Bem-vindo de volta. Há quanto tempo? Heloísa, eu queria trocar uma ideia com você agora a respeito das marcas que vão ficar no indivíduo e na sociedade daqueles que perderam familiares. A gente tem famílias que perderam o pai, o filho, o irmão, né? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. E essas pessoas, muitas das vezes, levaram o seu familiar até a UPA, até o pronto-socorro, até o hospital. Essa pessoa foi para o CTI, ficou ali isolada 15 dias, 20, 30 dias, e sem poder ter contato com os familiares, sem ter esse contato físico, sem poder se verem. E quando a pessoa vem a óbito, né, essa pessoa é simplesmente colocada num saco, como se fosse um saco de lixo grandão, colocado em um caixão fechado, sem vidrinho, sem nada, todo selado, e entregue à família, pelo menos aqui na nossa situação, né? A funerária marca um horário na porta do cemitério, as pessoas se encontram ali, retira-se o caixão, coloca lá na sepultura e acabou, né? Como que isso fica? Como que as pessoas vão lidar? Que marcas isso deixará na nossa sociedade? Não sei se você conseguiu me ouvir. Muito mais ou menos, porque estava cortando. Sim. Mas eu te ouvi o finalzinho você falando da questão dos sepultamentos, né? Quais as marcas desse luto movido vai deixar no indivíduo e na sociedade? Sim. Eu fico pensando o seguinte, para a sociedade também não vai ter marcas de todo tipo. Heloísa, eu acho que não está dando para te ouvir de novo, viu? Caminham para o impeachment do presidente. Do ponto de vista das famílias que perderam
pessoas, né? E nós temos aí mais de 300 mil famílias, né? Em situação de um luto muito difícil de ser elaborado. Porque é muito diferente, e aí a gente fala 300 mil famílias, mas é muito mais do que isso, porque quem morreu durante a pandemia não teve direito aos rituais de velórios compridos, missa de corpo presente, missa de sétimo dia. Para os católicos, esses rituais oferecem muito conforto, né, emocional, espiritual. Com certeza. Isso é um sepultamento, é um médico, porque quando você tem aí pessoas que chegam no cemitério, conforme você coloca, o sepultamento muito rápido, a família não pode chegar perto, quer dizer, um corpo radioativo, né? Quer dizer, ninguém pode chegar perto. É muito difícil para uma família assim. As famílias que não viram literalmente. Quando você tem aí tantos relatos, né? Meu pai foi para a UTI, eu nunca mais o vi. Né? Da UTI já não pode visitar, né? Depois disso sai dentro de 2 sacos, né, enrolado, sepulta de um jeito. É muito difícil a pessoa dar conta de elaborar, inclusive aquilo que ela não viu, né? Quer dizer, é difícil a gente simbolizar a morte, porque é concreto demais da conta, é da ordem do real. Então, para quem perdeu algum familiar, seja com Covid ou com outras patologias, eu penso assim que é um luto e uma tristeza de difícil elaboração. Isso aí eu acho assim, é um estrago para muito tempo, né? Para muito tempo, um ressentimento, uma amargura de não deixou eu despedir. Isso aí eu acho muito difícil as pessoas darem conta de elaborar isso, né? Não tem como, né? Então, assim, a herança da pandemia, né, vai ser, assim, acho que é de uma melancolia generalizada. Por isso que a gente tem que entender, né? A gente não tem que estar feliz, né? É um momento de estar triste mesmo, não há o que... Né? Você pode comemorar coisas muito individuais, né? Mas, assim, enquanto isso, coletividade, eu penso que o estrago, ele é o estrago de uma pandemia na sua vida, né? E esse estrago tá feito, né? E para todo mundo que perdeu familiar esse ano, né? E a Covid já matou mais gente do que por infarto, por acidente de trânsito, né? Quer dizer, é uma mortandade muito grande, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, eu não sei para que eu leio comentário, né, em rede social, né? Acho que é para sofrer, né? Porque cada vez que eu fico lendo comentários me dá assim realmente uma tristeza. Só se morre relações do ponto de vista coletivo, né, do ponto de vista político, né, talvez uma das heranças. Isso eu acho que é alguma coisa que forçosamente as pessoas irão admitir os serviços que o SUS faz, né? E que a tragédia não é maior, porque temos um sistema único de saúde que, por mais precarizado, ele
Não estou te ouvindo mais, Heloísa? Voltou. Ah, não, que bom. Aham. É de uma magnitude, né, que não tem como a gente perder de vista. Agora, é incrível é isso, né, porque assim, é tão doloroso lidar com todas as restrições, né, não quer saber, dá conta de ficar vendo essa marcha fúnebre, né, essa contagem de óbito, né, dá conta. Então, assim, tem pessoas que literalmente assim, negam tudo isso, porque não dá conta também de lidar de outro jeito, não é? Agora, se nós já éramos o país mais ansioso do mundo, provavelmente continuaremos no primeiro lugar desse ranking, não é? É. Se possivelmente vai piorar, não é? Então, assim, tudo que envolve transtornos, né, adoecimento mental, a tendência é que isso haja um aumento, né? Em todas as camadas sociais. E como você disse, a tragédia não é maior graças ao SUS, ao que restou do SUS. A gente tem que lembrar que da PEC 95 para cá, mais de 30 milhões de reais, milhões ou bilhões, agora me confundiu aqui, foram retirados do sistema, né? E mesmo assim, precarizado, ele foi a nossa salvação. Então, imagina se não tivesse precarizado, imagina se tivesse os investimentos da forma correta. E, para mim, fica muito, na questão da geopolítica, fica muito pesar no sentido de o que o Brasil poderia se tornar após essa pandemia, né? E o que ele está se tornando, a oportunidade que estamos perdendo. Porque, tendo em vista a nossa experiência, nossa expertise na pesquisa e na produção de vacinas e mesmo na imunização em massa, né? Nós poderíamos agora estar despontando como uma potência mundial de saúde, de vacinação, não só já tendo vacinado a nossa população, mas permitindo a vacinação. Eu conversava isso na última live que eu fiz, foi com a Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social do governo Lula, e a gente ainda conversava sobre essa questão da geopolítica, né? Como que a gente poderia estar usando isso para poder fortalecer os nossos laços na América Latina, o posicionamento do país, e também para poder, principalmente, utilizar como uma forma de resgatar, né, aquela dívida que nós temos com a África devido à escravidão, né? O Brasil poderia, além de estar imunizando a sua população, estar agora oferecendo ao mundo as vacinas, em especial a África, e saldando ali essa dívida, né, escravocrata, essa coisa toda. E tem essa questão voltando ao ponto financeiro da coisa, né? Além das famílias que estão tendo esse desespero do que eu vou comer amanhã, como eu vou pagar minhas contas, tendo famílias sem terra, sendo despejadas de assentamento, a gente tem a mercantilização, a gente vê que o capitalismo não serve para nada mesmo, né? Porque lá em 2018, 2008, quando teve a crise lá nos Estados Unidos, os países se juntaram, fizeram fundos trilionários, bilionários para salvar a economia, salvar os bancos, e agora que as pessoas estão morrendo, a gente não vê essas reuniões ocorrendo, e o que a gente vê é a preocupação quase que exclusiva com o lucro, a vacina, toda ela sendo produzida no sistema privado, né? Então é a Pfizer, as farmacêuticas, e a gente não vê as instituições como a FUNED, ou mesmo outras que poderiam estar sendo aproveitadas melhor para poder distribuir de forma gratuita, sendo fomentadas, sendo aproveitadas nesse momento, né? Para mim está travado aqui, eu não sei se você conseguiu me ouvir. Mas, oi, Heloísa, nós estamos chegando já a 8h10, o final da nossa live. Não sei se você está falando, eu não estou conseguindo te ouvir.
mas eu queria te convidar para poder começar a fazer as considerações finais, né, para a gente poder encerrar mais esse bate-papo. Uhum. Espero que uma das heranças dessa pandemia, né, além da valorização do Sistema Único de Saúde, né, que a gente consiga de gente que está querendo casar há um ano e que não consegue casar, né? Quer dizer, isso é algo assim que as tragédias individuais, né? E isso a pessoa realmente vai ter que dar conta de elaborar, né? Agora, por que, em uma frase, né? Por que é tão difícil ficar em casa, né? Por que é tão difícil esse isolamento, nesse confinamento, né? Nesse distanciamento social, né? Envolve fatores sociais, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de estar na rua. É diferente, claro, mas dentro da realidade de cada um, se mora de frente para Copacabana, né? Ou não, cada um tem seus motivos de querer ir para a rua, né? E o problema é quando você não tem escolha, né? Porque se você quiser ficar em casa é uma coisa, agora a obrigatoriedade, né? É algo bastante difícil, principalmente para pessoas mais imaturas, com maior dificuldade de lidar com situações tão adversas, né, como essa que a gente está vivendo, né? E aí eu espero que se um dia a gente tiver que passar por outra pandemia, que a gente possa tirar aprendizagens dessas, não é? E entender que máscara salva vidas, não é? De que é importante a higiene das mãos, né? Evitar. Agora, a herança ela é grande. Você acha que alguma vez na vida você vai conseguir voltar aí numa festa de aniversário e comer um bolo que alguém soprou? Pois é, eu penso Velhinhas. isso. Vai ser difícil. Isso, acho que mais nunca a gente vai comer um bolo que alguém soprou, velhinhas, né? Essa é uma herança da pandemia. Verdade. Mas foi um prazerão falar contigo, Diego, te ver novamente, né? E espero que o papo tenha ajudado a pensar, né, e a compreender a complexidade de estar numa pandemia em situação tão desfavorável como essa que nós brasileiros estamos. Obrigado, Heloísa. Obrigada, foi um prazer. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. Obrigado, Wilson, pela mensagem aqui agora, pelos parabéns. Obrigado a todos os alunos da UENG que estão acompanhando também. Vi vários aí, colegas da Nayara, outros que se identificaram como alunos da UENG acompanhando. Convido para que acompanhem outras lives que vão estar fazendo nesse sentido também nas próximas semanas. E espero poder voltar a conversar com você em breve, Luiz, tanto virtualmente como pessoalmente, viu? Muito obrigado por tudo e uma ótima semana, sim. Um abração, viu? Foi ótimo. Ao vivo é melhor. Sim. Foi um prazerão, Diego. Muito obrigado, um abraço a todos e, se possível, fique em casa. Se possível, fique em casa, isso mesmo. Pessoal, segue a perfil aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde você tiver, para você poder acompanhar as próximas. Muito obrigado, um abraço.